Boa noite a todos, boa noite a todas. Bem-vindos a todos que estão nos assistindo presencialmente e a todos que estão nos acompanhando pelas redes da Câmara de Vereadores. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é tirada de Isaías 41, no versículo 10. Não tenhas medo, eu estou contigo. Não te assustes, que sou o teu Deus. Eu te dou coragem. Sim, eu te ajudo. Sim, eu te asseguro com minha mão vitoriosa. Solicito que faça a leitura do expediente. 55ª Sessão Ordinária, 9 de 8 de 2022, expediente. Indicações, número 709-22, 710-22, de autoria do vereador Antônio Manuel. Indicações, número 711-22 até 713-22, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Requerimentos números 524-22 e 525-22, de autoria do vereador Daniel Cipriano. Requerimento número 526-22, de autoria do vereador Moacir Dajori. Indicação número 714-22, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Indicação número 715-22, de autoria do vereador Jair Alexandre. Requerimento número 527-22, de autoria do vereador Daniel Schelp. Indicação número 716-22, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 528-22, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Requerimento número 529-22, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento número 530-22, de autoria do vereador Obadias Benones. Requerimento número 531-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso desse espaço, por solicitação da Comissão de Obras, o senhor Fernando Zancan, presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral, o qual explanará sobre a transição energética. Desta forma, convido-o para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Esquerda. Solicito ao vereador vice-presidente da Comissão de Obra, o vereador Márcio Darós, que faça uso da palavra, dando as boas-vindas ao nosso candidato, convidado. Boa tarde. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, membros da mesa, colegas vereadores e ao público que nos assiste. Cumprimentar cordialmente o nosso convidado, Fernando Zancan, presidente da Associação Brasileira de Carvão Mineral, que hoje vai estar nos passando aí uma pauta muito importante, que é o futuro não só de Criciúma, mas da nossa região carbonífera e a região em todo em si, né, que é a transição energética. Então, vou deixar as boas-vindas e boa explanação. Obrigada. Então, Fernando Zancan, bem-vindo a esta casa e, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, vereadores. Obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de poder conversar com vocês e falar um pouquinho sobre a conquista que a gente teve, a região teve, com as leis federais e estadual. Então, eu queria pedir para a apresentação, fazer uma apresentação, depois eu vou tentar ser rápido na apresentação para a gente poder debater, porque eu acho que é importante o que nós vamos
conversar depois sobre o que foi apresentado. Então, podia começar a passar, por favor? Bem, essa apresentação ela foi feita no intuito de mostrar a relevância desse marco legal que foi aprovado, foi trabalhado no ano de 2021 e foi aprovado no início, foi sancionado no início de 22. Então, próximo. Próximo. Bom, as leis, então, que nós vamos falar sobre as definições, sobre as leis 14.299, que é a federal, a 18.330, que é uma lei do Estado de Santa Catarina, o decreto 11.124, que regulamenta a lei federal 14.299, e ações e os resultados que a gente quer. Próximo, por favor. Bem, primeiro vamos entender o que é a transição energética. Todo mundo está lendo muita coisa sobre transição energética, se fala muito, se fala na mídia direto. O que é a transição energética? Transição energética justa, aí é onde é a palavra principal de tudo isso. O foco é as pessoas, o foco é o ser humano, é o emprego, e aí tem por trás a renda, mas o foco, a palavra justa é isso. É você mudar um modelo de produção de uma economia de alto carbono, que produz gás de efeito estufa, para um modelo econômico com baixo carbono. Isso via tecnologia. E sem destruir o valor econômico, social e econômico. Então, essa é a definição. Outra definição que é importante a gente falar é que descarbonizar não é acabar com o combustível fóssil, não é acabar com carvão, não é acabar com gás, não é acabar com petróleo. Descarbonizar é acabar com a emissão que vem do uso desses combustíveis. Então, é outra definição importante. Terceira definição importante. Descarbonizar não é ir para renováveis. A energia nuclear tem carbono zero. Então, renovável tem carbono zero. E o fóssil pode ser carbono zero. Então, ou seja, descarbonizar, renovável é uma das formas, mas não é. Isso está na mídia. Você fala, vamos descarbonizar, vamos para renovável. Não. Solar e eólica é uma das alternativas, mas o fóssil pode ser carbono zero. Bom, e aí as três leis estão aqui. Vamos, próximo, por favor. Essa apresentação está com vocês, então fica fácil depois de ver o número das leis. Próximo. Bem, então o que é a Lei 14.299? Nós começamos toda essa discussão em novembro de 2020, quando a ENGIE disse que era proprietária do Complexo de Lacerda, comunicou ao mercado que iria criar um programa de fechamento ou descomissionamento da usina. Imediatamente a classe política nossa teve uma reunião com o ministro de Minas e Energia, o ministro Bento, isso foi dia de Santa Bárbara, 4 de dezembro de 2020. E disse para o ministro, a gente tem que resolver isso, não vamos admitir fechar uma usina, já em 2021. E aí o ministro, não, nós vamos dar um jeito de resolver esse problema. E aí se criou todo um movimento da sociedade, a importância da classe política, de todos vocês, de todos os que da sociedade contribuíram para fazer com que esse movimento crescesse, e aí começou um movimento de estudar o problema. Então, o Ministério de Minas criou um grupo de trabalho, Portaria 452, 6 meses estudando o problema e dizendo, agora, como é que nós vamos resolver? Procurando achar soluções para isso. E isso foi encaminhado para a Casa Civil. Nesse meio tempo, nós trabalhando com a bancada, tanto estadual como federal, conduzimos o processo de aprovação de 2 marcos legais. Precisava de um marco legal, porque o Complexo de Lacerda tinha vida útil econômica até 27. Então, não precisava, tem uma vida útil até 40, mas uma econômica até 27. Então, precisava a gente mudar esse marco legal. E aí, com o trabalho junto
da bancada federal e bancada estadual, o processo de ter duas leis foi conduzido. E aí, a lei federal, junto com a estadual, criou-se o conceito, procurando levar e reconhecendo que tinha que descarbonizar. O primeiro passo para você resolver um problema teu é saber que você tem um problema. Então, se nós fósseis emitimos, nós temos que resolver o problema. Então, tem que ter um período para isso, tem. 2050, essa é uma lei, um acordo, Pacto de Glasgow, Acordo de Paris. Então, o Brasil vai ter que ser carbono zero em 2050. Então, nós temos um tempo para isso. E aí veio o conceito da transição energética. E, dentro desse pacote, se criou um programa, a proposta de criar um programa de transição energética, junto, tanto federal como estadual, e aí dentro disso tem lá um artigo do seguinte, olha, para eu fazer a transição energética, eu tenho que manter o modelo, manter a usina funcionando. Então, acho que caiu a apresentação. Ok, vamos lá agora. Então, a Lei 18.300, então, o que é a 14.299? Ela cria um programa, ela cria um comitê, olha o que é a relevância disso, ela cria um conselho de gestão do programa. Esse conselho, pelo decreto que saiu agora, 11.124, ele deu para a Casa Civil da Presidência da República coordenar esse conselho. Esse conselho é composto por Ministério de Minas, Ministério de Meio Ambiente, Ministério de Integração Regional, Governo de Santa Catarina, Sindicato da Indústria de Carvão de Santa Catarina, Associação Brasileira do Carvão Mineral, Sindicato a Federação dos Mineiros e a ANREC. Então, todos os stakeholders estão representados, as partes interessadas estão representadas nesse conselho. Esse conselho, então, está instituído sobre a égide da Presidência da República. E aí uma coisa importante para que todo mundo entenda. Nós estamos com um olhar hoje da Presidência da República para a região carbonífera de Santa Catarina. Então, guardem isso, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, essa lei estadual, ela cria a lei do Estado e cria polos de transição energética. A lei do Estado, ela criou polos. O primeiro polo que está em lei é o Polo do Sul de Santa Catarina. Essa lei estadual, ela está ligada, ou seja, ela está nos mesmos princípios da lei federal. Então, dentro que se fala de transição energética, por exemplo, no Acordo de Paris, os países ricos têm que passar recursos para os países em desenvolvimento. Então, se nós tivermos projetos e um marco regulatório, nós podemos receber recursos internacionais. Esse é outro ponto relevante. Bom, próximo. Bom, e o que se quer? Qual é o objetivo de todo esse programa? De a gente chegar em 2040, mantendo 5 bilhões de reais por ano, que é a economia da cadeia produtiva. Quando se fala em cadeia produtiva, é mineração, Ferrovia Tereza Cristina, Complexo Jorge Lacerda e o uso do cimento, da cinza no cimento em Imbituba. Então, nós temos de Imbituba para baixo toda essa cadeia produtiva que tem em torno de 21 mil empregos diretos e indiretos. E 15 municípios são afetados, de alguma forma, por esses empregos, por essa economia. Isso não está contando aí, por exemplo, a venda que vende para o mineiro, não está entrando isso. Mas toda essa economia de 5 bilhões, a ideia é preservar, e no mínimo preservar. O objetivo é crescer. Porque nós queremos que a região cresça. Então, não podemos perder o emprego de 5 mil, em média, que é do mineiro, para trocar por um emprego de 1.500. Tem que ter o mesmo nível de emprego, mesmo nível de valor, isso no mínimo. Então, o objetivo é isso. E a gente tem que começar a andar. E para poder fazer essas leis, você sabe que nós temos muita lei no Brasil e nem todas são cumpridas. Então, para a gente poder fazer isso acontecer, precisa da mobilização da sociedade. Por isso que nós estamos aqui hoje conversando com todos vocês e com quem está nos ouvindo. Próximo. Bom, dentro da lei federal e da lei estadual,
nós temos que montar um plano de transição energética justa. Esse plano que vai ser construído pelo governo federal era para ser em um ano. Nós vamos criar um plano de ações e depois vai ter que contratar um plano que realmente vai ser um plano de Estado, não um plano de governo. Nós estamos falando de um movimento aqui de décadas, não é um movimento de 4 anos. Então, portanto, é um movimento de Estado, um plano de Estado. Por isso que esse plano tem que ser um plano que seja de desenvolvimento regional, que, na verdade, esse plano é um plano de desenvolvimento regional, e esse plano ele tem que ser contratado, e já está acordado com a Casa Civil isso, através de uma grande consultoria internacional, porque aí tem um selo, já que nós vamos buscar recursos internacionais, nós temos que ter um selo internacional para esse plano. Então, vai ser uma chamamos de Big Four, uma das grandes consultorias internacionais para fazer esse plano. E aí, isso vai dar o quê? A governança desse processo. E aí, nós vamos ter dentro desse plano vetores estratégicos que envolvem novos negócios, que envolve financiamento, aí que eu falei do Acordo de Paris, dos recursos, envolve ecossistema de inovação, envolve a questão de infraestrutura. Por que infraestrutura? Porque nós temos uma ferrovia que hoje transporta. 2040 ela acaba? Não. Hoje nós estamos ligando Criciúma e região, 12 municípios, a Imbituba. Mas por que a gente não pode ligar Capivari até Lages e aí você ligar os 12 municípios à malha nacional? Com isso, atrai indústrias para cá, para a região. Esse projeto ele vai ser apresentado agora, talvez no mês de setembro, ele está pronto, dessa ligação ferroviária. Tá? Eu estive hoje na Ferrovia Tereza Cristina, e esse é um projeto que está praticamente pronto. Bom, depois nós vamos ver os projetos todos que a gente está tocando. A questão da paisagem, cultura, tradição nossa, nós temos um século de mineração, o preto do carvão está lá na camisa do Criciúma, o branco e o amarelo, todos representam a indústria do carvão. Então, a tradição e cultura são fundamentais também nesse processo. E é uma nova indústria. Também é uma indústria. Próximo. Tecnologia? Está faltando? Apareceu. Vamos lá. Então, esse slide ele é muito importante para todos nós entendermos o que nós estamos buscando. Primeiro, manter a usina. Mantém a usina, mantém o dinheiro, esse dinheiro mantém essa economia viva até 2040. Até lá, nós podemos produzir fertilizantes a partir do carvão, que é um projeto que está sendo estudado já hoje pela Diamante. Aí está a ligação da ferrovia, são 200 quilômetros de ferrovia subindo a serra, tem um túnel de 4 quilômetros, é um projeto de 4 bilhões de reais. Não é muito, é $1 bilhão. Isso aí, tendo retorno, investimento não falta. Então, o outro ponto, recuperação ambiental. Nós todos estamos vendo a CP, isso é um negócio, isso traz dinheiro para a região. A União tem que estar dentro do processo, depois a gente pode conversar mais sobre isso. A questão de, terminou a usina de Jorge Lacerda, o que nós vamos botar no lugar? Uma outra usina, mas com captura de CO2. Tem que começar agora, com um projeto desse leva no mínimo 10 anos, para a gente fazer ele rodar. E aí vai ter que ter financiamento internacional. Mas tem que ser carbono zero. Ninguém financia mais uma planta de carvão sem ser carbono zero. Só a China, que é outra conversa. Mas mercado internacional você não financia. E o outro ponto que a gente fala é o ecossistema de inovação. Então, tudo que a gente está fazendo aqui na região, não só Criciúma, Tubarão, enfim, tudo que tiver ecossistema de inovação é fundamental. E nós vamos mostrar 2 projetos que já estão em andamento, que fazem parte da transição energética, que não estão esperando o plano, porque qualquer plano vai colocar isso dentro. Já estão sendo executados.
Então, eu vou passar 2 vídeos para vocês verem o que está se fazendo já. E isso aqui já mostra para quem está em Brasília que a gente não está esperando, que a gente está trabalhando sério, que não é uma lei para não ser cumprida, é uma lei para ser cumprida. Porque nós estamos fazendo. Então, vou passar esse primeiro vídeo na área de turismo. Turismo integrado aqui na região, pegando Criciúma, Nova Veneza, toda essa questão de turismo integrado que tanto se fala, esse é o primeiro projeto, de um dos projetos de transição energética ligado ao carvão, que é a mina de Visitação e o mirante que está em construção. Vocês podem passar o vídeo? Acho que você já conhece o projeto, mas faz parte da apresentação. Nós vamos detalhar um projeto agora para você que vai potencializar ainda mais um dos pontos turísticos mais exclusivos da América Latina e do mundo, a Mina de Visitação Otávio Fontana, uma das 4 únicas do planeta, que por si só já é um show. Cenário que representa a nossa história cultural e econômica com o carvão, que impulsionou o desenvolvimento regional. A chegada é no Museu de Superfície, com todas as peças históricas e ilustrativas, e segue pelo passeio de trem no interior da mina. O percurso de quase 300 metros faz sucesso entre os mais de 2.000 visitantes que passam por aqui, todos os meses. As estações mostram equipamentos, as camadas do minério expostas até os dias de hoje, a rotina de como era o trabalho dos mineiros e o mapa da mineração em Criciúma. Atrações sazonais, como participar de um jantar ou almoço no interior de uma mina, também são diferenciais por aqui. Demais, né? Mas olha só o que vem por aí. O novo projeto prevê uma experiência inédita no mundo. A Mina de Visitação Otávio Fontana será interligada via subsolo ao novo mirante do Morro Sequinel. No ponto mais alto da cidade, o visitante terá uma visão ampla, não só de Criciúma, mas da serra e do mar. A estrutura terá uma plataforma de vidro inédita, um parque e um restaurante panorâmico. O trajeto pelo subsolo vai ser uma aventura. O túnel de ligação entre os pontos turísticos terá cerca de 1 quilômetro de extensão e 100 metros de profundidade. Chegando na altura do mirante, o visitante terá acesso à superfície pelo elevador. No caminho, novas estações com painéis informativos, áreas que contam a história do carvão e da mineração em nossa região e muitas surpresas. O acesso poderá ser feito pela entrada da mina de visitação ou pelo futuro poço do elevador, no mirante do Morro Sequinel. Os estudos para ampliação da mina de visitação já foram concluídos. A obra, orçada em 15 milhões de reais, será executada com recursos do Plano 1000, um convênio firmado com o governo de Santa Catarina. Simbolicamente, o Plano 1000 tem como ponto de partida um investimento equivalente a R$1.000 por habitante, a ser disponibilizado pelo governo do estado para que as prefeituras possam investir. Cada cidade vai receber o valor de acordo com a sua população, conforme estimativas do IBGE. Para Criciúma serão 219 milhões de reais repassados nos próximos anos, o maior projeto municipalista do estado, e vai repassar aos municípios valores importantes para que obras estruturantes como essa saiam do papel. Na mina, os trabalhos serão intensos. Como é uma mina desativada, antes de começar o trabalho de perfuração, será feita a limpeza, escoramento de teto das galerias e reforço de pilares numa extensão de 1 quilômetro. Teremos a galeria principal e outra paralela, que vai servir para a ventilação da mina. A perfuração do poço será feita com a utilização de explosivos, de modo a acomodar a seção retangular, estrutura de um elevador e de uma escada de emergência, conectando os 2 níveis, subsolo e superfície, em uma profundidade de 142 metros. O material desmontado será depositado no interior da mina à medida da escavação do poço. O avanço das obras pelo espaço limpo e seguro prevê passagem de cabos elétricos, iluminação e instalação de trilhos para uma locomotiva e vagões, que será utilizada para o transporte dos visitantes, além da instalação do sistema de ventilação por meio de exaustores. E aí, é incrível, né? Não fica com medo não, turismo em Criciúma é assim mesmo, é pura adrenalina e emoção. Bora curtir e aproveitar. Divulgue e compartilhe. Criciúma, turismo e cultura de portas e galerias abertas para você.
Pode passar o outro, por favor. Bem, esse projeto da mina, ele, de novo, é um projeto, está sendo executado. Se tiver algum tipo de problema, é um projeto que você colocar dentro do programa do governo federal. Então, recurso para um projeto desse tipo não vai faltar. Tá? Próximo. Bom, esse aí é o outro vídeo mostrando o que a gente vai fazendo como ecossistema de inovação. O que move você? O que te dá energia? Falando em energia, não dá para imaginar a nossa vida sem ela, né? Muito menos sem tecnologia. A quantidade de informação disponível mudou o mundo. E nós acreditamos que isso pode ser usado para uma evolução sustentável. Isso é o que nos move. Uma transição energética justa para um mundo de baixo carbono. E é por isso que estamos cheios de energia para apresentar um projeto arrojado, que tem tecnologia, sustentabilidade e evolução como pilares. Algo que nasce a partir de uma instituição que tem a inovação no DNA há mais de 60 anos. A SATIC, Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina, apresenta a Cidade do Conhecimento, Criciúma. Santa Catarina vai receber uma grande área de incentivo a novas indústrias e serviços, com uma nova e diversificada economia linkada à energia e à sustentabilidade. A estruturação de um projeto com parceria internacional irá estabelecer um distrito de inovação junto ao Centro Tecnológico SATIC. Uma cidade inteligente, com total eficiência energética e sustentabilidade em todos os processos, como o tratamento de efluentes, captação de energia solar, mobilidade elétrica, captura de carbono e geração de energia carbono zero na estrutura física das construções. Um verdadeiro laboratório vivo de tecnologias de baixo carbono. Expandimos a missão de educação com tecnologia, sustentabilidade e agora um novo jeito de compartilhar a vida. Morando, empreendendo, trabalhando, inovando, estudando, se divertindo, tudo no mesmo lugar. Estamos criando o futuro. Vamos juntos viver o futuro, conectados com a inovação, inspirando pessoas. Este é o início do primeiro projeto que vai abranger uma série de iniciativas inovadoras na transição energética justa. Faça parte deste projeto. Vamos fazer história. Essa empresa Basecamp é uma empresa israelense. Então, nós temos aí, hoje, 10 parceiros nesse projeto. 10 empresas, incluindo a Diamante, a Ferrovia, enfim, são 10 empresas aqui da região que estão trabalhando no desenvolvimento do projeto. Esse desenvolvimento gira em torno de R$1 milhão. E agora nós estamos, hoje mesmo eu estava em reunião com Israel, agora de manhã, discutindo o avanço desse projeto. Esse projeto é um projeto que a gente tem que colocar como parte do ecossistema de inovação da cidade de Criciúma. E aí Israel sendo um ponto de referência, como é um país da inovação, sendo um ponto de referência com Tubarão também, porque Tubarão já tem uma cidade irmã de Israel, tem um centro de inovação que está avançando lá, e junto com o centro de inovação que tem em Criciúma, mais o que nós vamos fazer ali na SAT, que tu começa a criar um ecossistema de inovação no Sul como um todo. Então, esse ponto é fundamental. De que é um projeto, pareceu grande, 70 hectares, ele vai ser maior, já está aparecendo mais 10 e mais 15. Vamos chegar perto de 100 hectares na região sul aqui, que não desenvolveu, Criciúma desenvolveu para o outro lado. Agora é hora de desenvolver para o sul. E o que se quer com tudo isso aqui é manter a nossa economia e gerar crescimento para o sul de Santa Catarina. Então, o próximo, eu acho que é o último,
slide, que aí é onde eu queria fazer uma reflexão. Ontem foi dia 8, né? Hoje é 9. Pois no dia 8 de agosto de 51, o presidente Getúlio Vargas, ele fez uma mensagem ao Congresso Nacional e ele lançou o Plano do Carvão Nacional. Em 53, ele lançou a Lei 1886 de 53, criou uma comissão executiva para executar o plano. Então, vejam a semelhança. Se vocês lerem o que o Getúlio Vargas, a mensagem dele para o Congresso Nacional, em 51, vai ter muita semelhança com o que nós queremos fazer aqui agora. E o resultado dessa comissão, que levou 17 anos, de novo, não era uma coisa de governo, era uma coisa de Estado. Esses 17 anos deram origem a Jorge Lacerda. Aliás, o deputado Jorge Lacerda, na época, foi um lutador para ter a usina em Tubarão. Levou a ICC, que infelizmente o Collor fechou, e hoje nós estamos padecendo de ter que importar fertilizante. Gerou a SATIC, gerou hospitais aqui na região. Então, todo o desenvolvimento que nós tivemos foi fruto de uma ação da Presidência da República. E agora, senhores e senhoras, nós estamos com a mesma oportunidade. Um momento de que nós temos um marco legal, tanto federal quanto estadual, para poder trazer recursos e desenvolvimento para a região sul de Santa Catarina. Então, quando a gente aprovou a lei, as pessoas só pensaram que a gente estava mantendo a usina por mais até 40. Gente, a usina é uma árvore. A gente aprovou uma floresta. E cabe a nós, como sociedade, cabe à sociedade como um todo, fazer com que essa lei seja cumprida. Então, o que está acontecendo agora? Semana passada, os nomes do Conselho foram nominados pela Casa Civil e a primeira reunião do Conselho deve acontecer já no final de agosto. E a primeira ação... Só um pouquinho, Fernando. Você tem o tempo do vereador Daniel Antunes, o tempo desta vereadora Roseli De Luca, o tempo do vereador Zairo Casagrande, o tempo do vereador Márcio Darós, o tempo da vereadora Giovana Zanetti, o tempo do vereador Manuel Rosenck. Então, obrigado por esse tempo, mas eu acho que a minha ideia era encerrar agora e passar para vocês fazer as perguntas. Eles poderem conversar também. Isso, exatamente. Então, o importante é isso, que nós, como sociedade, a gente venha a cobrar. É importante que a imprensa cobre, que todos nós venhamos a cobrar e que se entenda. Por isso que nós estamos aqui hoje, para falar para a sociedade. Pô, mas isso aconteceu? Aconteceu. Graças à nossa força política. Bancada catarinense, todo mundo que se envolveu. Não vou nominar ninguém, porque nós estamos em processo eleitoral. Então, todos que se envolveram, a gente realmente conquistou isso. E eu sei que o Rio Grande do Sul e o Paraná também querem a mesma coisa agora. E Santa Catarina correu na frente. Está dando exemplo. E o meu trabalho como presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral é fazer com que essas leis, uma lei para o Rio Grande e para o Paraná, também ocorram. Então, eu encerro por aqui, colocando à disposição de vocês para discutir. Eu acho que tem muita pergunta, tem muita questão que a gente pode colocar, e o que a gente não souber, a gente vai atrás e responde depois. Tá? Obrigado pela atenção de todos. A palavra está livre para os vereadores que quiserem fazer questionamento. Aí você vai ter que dar o seu tempo. Pode ser? Então. Não. Então, tá certo. Então, o senhor pode fazer a pergunta. Tem que ser no...
O senhor quer o microfone, vereador? Alô, alô. Bom, boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal da imprensa, amigos presentes do plenário. Boa noite a Fernando Zancan. Eu acho que ninguém entende mais de carvão do que o Fernando Zancan aqui na região. Pode ser igualzinho, mas mais do que ele é complicado. Você e o doutor Rui Wilson, eu acho que são duas lendas vivas, né? E o nosso carvão, há muito tempo, tem passado por turbulências, em virtude do passivo ambiental do carvão. Então, na verdade, ninguém mais queria uma mina de carvão próximo da casa, porque o carvão, ele secava os rios, as nascentes, poluía os rios, e toda a pirita era jogada nas estradas. Parece que essa política hoje, se eu não me engano, em virtude da necessidade, as carboníferas estão dando uma nova visão. Parece, Fernando, estão dando uma nova visão. E o carvão tem tempo, né, determinado, né? As nossas reservas aqui de carvão, na verdade, elas têm uma vida útil, né? Então, eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, né? O que está se fazendo para esse passivo ambiental, que ainda existe, tá? Hoje, por exemplo, Criciúma não tem água. Nós não temos água, nós dependemos de outros municípios, porque o nosso rio Mãe Luzia, por exemplo, rio Mãe Luzia hoje não dá para tomar um banho ali, é completamente sustentável. Mas, enfim, vocês estão tentando salvar a mineração, né? Porque a mineração ainda gera emprego e renda. Então, é isso aí que eu queria te perguntar, o que a gente está fazendo para trabalhar todo esse passivo criado, né? E tem mais, né? A estrada de ferro hoje, eu vejo uma vocação diferente, porque ali no Renascer foi construído ali um porto seco. E ali não é transportado só carvão, não. É transportado azulejo, piso, e toda a economia da nossa região hoje, uma boa parte dela sai pelos nossos trilhos através do porto seco no bairro Renascer. Vereador Albertino, obrigado pela pergunta. Vou começar pelo final. A Ferrovia Teresa Cristina hoje transporta 97% da carga dela é carvão. Então, os outros 3% é outras cargas, basicamente a questão do porto aqui da região do Renascer. Então, é fundamental, de novo, que a gente consiga dar um novo uso para a ferrovia. Por isso, esse projeto é fundamental de ligar aqui Capivari até a Serra. E aí isso faz com que venha a trazer emprego e renda e indústrias para a nossa região, onde tem ferrovia, tem transporte barato, leva a longa distância, e a gente tem uma nova oportunidade logística para a região, além da BR-101, que hoje já está funcionando bem. Voltando à recuperação ambiental, está se fazendo muita coisa, vereador, na recuperação ambiental. Nós estamos desde 2000 trabalhando e cada vez mais está avançando esse processo. Está difícil de você andar por aí e ver uma área que não está sendo mexida, está sendo recuperada. 85% dos nossos recursos hídricos já tiveram uma melhora significativa por conta de todo esse trabalho que está sendo feito de recuperação ambiental pelas carboníferas, tem também a CSN, que também é RE, e tem a União Federal. Então, esse processo todo de recuperação ambiental, ele está em curso. Na semana passada, eu acho, na outra semana, estou perdido nas semanas aqui, mas teve aqui os procuradores da República, todos discutindo, olhando a questão da ACP e do uso das áreas urbanas. Hoje mesmo teve uma reunião lá na SATIC do Comitê de Assessoramento da Sentença, discutindo as questões técnicas para a liberação dessas áreas para uso urbano. E isso está avançando. Então, há um compromisso agora com essa lei, que é outra coisa importante, vereador Márcio, essa lei que veio, ela faz com que os recursos federais, o grande problema do Ministério de Minas para trazer recursos para fazer a sua parte na recuperação ambiental, ficava sendo preso no Tesouro, nas discussões de orçamento.
Agora, o Ministério está feliz porque quem está olhando isso é a Casa Civil. Então, vai ter outra dinâmica, outra velocidade por parte da União de botar recursos para cá. Isso é um projeto, faz parte da transição energética. Então, recuperação ambiental, que é uma sentença que tem que ser executada, que está sendo executada, ela passa a ficar sob a égide e o olhar da Casa Civil, que ajuda a alocar os recursos necessários para os projetos. Então, vai ter outra velocidade. Tem também outra velocidade, porque os procuradores da República resolveram trabalhar, e o doutor Demerval ajudou muito nesse processo, no sentido de a gente dar uma outra dinâmica e fazer com que as coisas andem mais rápido. Então, recuperação ambiental, e isso é um pecado da indústria, de a gente não comunicar o que está sendo feito. Acho que a sociedade não está vendo o que está sendo feito, porque é um pecado nosso, a gente está falhando em não mostrar para todo mundo o que está sendo feito na recuperação ambiental. Tem muita coisa acontecendo na região como um todo. Então, eu acho que eu espero ter respondido a sua pergunta. Fernando, eu gostaria de fazer uma pergunta. Primeiro, quantos anos ainda nós temos de carvão? E quando eu escutava, nós que estamos no dia a dia das notícias, eu também pensava que a usina Jorge Lacerda, ela teria aquele tempo, aí acabaria, seria o fim do carvão. Mas hoje estou, com a sua explanação, percebendo que não. É o início de uma nova era para o carvão de Criciúma? Seria isso? E quanto tempo? Qual é a nossa reserva de carvão ainda que nós temos? Essa pergunta todo mundo faz. Obrigado pela pergunta, para dar a oportunidade para dizer que a gente tem mais de 100 anos. Ah, que bom. Então, de reserva conhecida, a gente fala aí até 2050 tranquilamente. Tem muita reserva ainda que não foi pesquisada nessa região. Então, nós temos carvão aqui indo em Araranguá, tem carvão aqui Maracajá, vai para o sul. Então, Santa Catarina tem muito carvão. Se falar sobre carvão no Brasil, nós temos mais de 1000 anos. Que 89% das reservas de carvão estão no Rio Grande do Sul. Nós temos 9 aqui em Santa Catarina. Então, tem muito carvão. E basicamente está intocado. Então, voltando à tua pergunta relativa à questão de uma nova era para o carvão, sim. Mas nós temos um dever de casa para fazer. Nós temos que desenvolver as tecnologias, buscar parcerias. Para fazer uma planta essa de uma nova usina térmica aqui com captura de CO2, por exemplo, é muito empenho político para se conseguir alguma planta de demonstração, alguma coisa que a gente venha a fazer. Tem um grande trabalho para a gente executar. Por isso que eu falo da importância de a gente cumprir, da sociedade cobrar para cumprir a lei. Mas é uma nova era. Nós estamos vendo hoje o carvão no planeta voltar. Nós estamos vendo a Alemanha hoje voltar a usar carvão, Itália, Inglaterra, França, porque o maior problema a palavra é segurança energética. Esse é o grande problema. Hoje o mundo está numa crise energética causada por desinvestimento, por tentar virar a chave, dizendo que tem que acabar com o combustível fóssil. Se tivessem botado mais dinheiro, cada vez mais, nas tecnologias de captura, nós não estaríamos com o preço, com a crise energética mundial, nem com a inflação que nós estamos passando no Brasil hoje. Esse é o problema que está acontecendo. Então, a busca é trabalhar por tecnologia. No dia 31 de maio desse ano, entrou o primeiro projeto de lei no Senado Federal, que na quarta-feira passada, por uma ação do senador Espiridião Amin, avançou, agora a gente quer aprovar numa comissão até o final do ano, que é a regulamentação para a estocagem de CO2 subterrânea, porque o CO2 captura o CO2, só para a gente todos entenderem, num chaminé, quando você queima carvão, 12% dos gases é CO2. Então, nós temos que pegar esses 12, que a gente chama de capturar os 12, e dar um destino para ele. O que se faz pelo volume de CO2 que se gera num planeta é injetar em lugares profundos, ou mesmo em camada de carvão que você não vai usar, você reinjeta o CO2 ali, ele vai ficar por milhões de anos. Então, essa tecnologia ela já é usada, o Petrobras já faz isso no pré-sal,
Os Estados Unidos têm 6 mil quilômetros de gasodutos transportando CO2 e injetando em poços de petróleo. Então, nós não estamos falando de nada que não é possível ser feito. Está sendo feito. A captura ainda é cara. Nós precisamos diminuir o custo da captura. Tem uma planta piloto aqui na SAT que nós estamos trabalhando nisso. Assim como o planeta inteiro está trabalhando nisso. Então, o que se fala é isso. Nós vamos buscar a tecnologia para capturar o CO2. Aí tem que ter um marco regulatório. Esse marco regulatório, ele, no caso, para a estocagem, está andando no Congresso Nacional, no Senado. Isso a partir de quarta-feira passada. Eu estava parado na mesa do Pacheco e começou a andar. Né? E nos Estados Unidos, no domingo, quem viu o programa do Biden, o programa do Senado, que passou a lei que chama de anti-inflação nos Estados Unidos, tem lá um programa enorme de recursos para incentivar a captura de CO2. São bilhões e bilhões de dólares para incentivar isso. Então, nós estamos falando de uma coisa, de uma nova indústria, a indústria da captura do CO2. E aqui no Sul, a gente pode ter essa oportunidade de, inclusive, estocar CO2 de outras indústrias que não seja o carvão. Então, a nossa indústria cerâmica, toda a indústria que tem calor, que usa gás, que usa calor, vai ter que capturar CO2. Ou vai ter que ir para renovável, ou vai ter que ir para hidrogênio, que é outra tecnologia, que nós podemos fazer a partir do carvão também. Então, o carvão tem um novo ciclo, e esse ciclo é por tecnologia. Com a palavra, o nosso vereador Zairo Casagrande, que gostaria de fazer questionamento. Senhora presidente, vereadores e vereadoras, nossos convidados, de certa forma, tu já me contemplou. Eu estava curioso sobre esse novo tipo de usina, que é a usina com baixa emissão, ou emissão zero, né? Então, de certa forma, tu já entrou no tema. E eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre novos produtos, a mesma indústria, quais são os produtos que comercialmente já existe, né? Já está sendo trabalhado comercialmente essa nova visão a partir de tecnologias, né? É isso. Obrigado. Obrigado, vereador Zairo. Nós tivemos nos Estados Unidos, agora, 16 de junho, tivemos uma reunião lá no laboratório que é parceiro da SAT, que é do Departamento de Energia dos Estados Unidos, lá em Pittsburgh. Daí, uma coisa importante, estou se discutindo hoje uma parceria com Pittsburgh, né? Está vendo uma cidade irmã, e nessa parceria com Pittsburgh, ações já estão sendo feitas. Então, nós somos parceiros desde 2007 desse laboratório que é em Pittsburgh. E lá a gente viu, foram 4 temas que a gente procurou discutir. Eles apresentaram para nós 4 temas. Um tema era sobre captura de CO2, então tudo que eles estão fazendo, tudo que os americanos estão fazendo na estocagem, na captura. O outro tema é o uso das cinzas. Então, o uso das cinzas das termoelétricas. Nós estamos com a planta piloto aqui em Criciúma, são 5,3 milhões de reais aqui na SAT, que está em construção, essa planta piloto, para transformar a cinza de uma termoelétrica num produto chamado zeólita sintética, que usa para detergente. Nosso detergente tem um produto que pode ser substituído por cinza, um zeólita, para captura de CO2, para a indústria de catalisadores. Então, esse projeto ele já está em curso aqui. Então, da cinza, você pode produzir uma série de coisas, inclusive um dos minerais críticos para a transição energética, que são as terras raras. São os minerais lantânio, germânio, todos os minerais que têm alto valor agregado, que existem nas terras raras, nas cinzas de carvão. Então, nós estamos montando 2 projetos, agora um para a FINEP e um outro discutindo com a Diamante, para trabalhar, e eles fazem isso nos Estados Unidos. Eles retiram terras raras, porque hoje as terras raras estão 80% na mão da China. Então, se a China disser o seguinte, não vendo mais terras raras do planeta, vai parar semicondutor, vai parar pá eólica, vai parar um monte de coisa que usa esse mineral. Chamamos de minerais críticos. Isso é um problema geopolítico mundial. Então, a transição energética passa
por esses minerais. Então, nós temos terras raras nas cinzas. Nós temos que trabalhar para retirar. É uma tecnologia que os americanos têm e a gente vai trabalhar nisso. Novos produtos, fibra de carbono, grafeno, tudo isso pode vir do carvão. Já tem, nós estivemos visitando o Centro de Tecnologia do Exército, no Rio de Janeiro, que já produz, já tem a tecnologia para produzir fibra de carbono, estamos discutindo com eles. Os americanos mostraram outros produtos que são ligados a bornes de baterias de carros elétricos, uma série de coisas que você produz. A outra coisa que parece incrível, mas já está sendo trabalhado nos Estados Unidos, é construção de casas a partir de carvão. Vocês já viram falar em impressora 3D, né? Essa é uma grande impressora 3D, que tem um produto que faz moldes e faz partes de casa, depois faz um Lego e monta uma casa. Tem um projeto hoje, numa das universidades americanas, de 20 milhões de dólares de pesquisa nesse sentido, de você produzir casa a partir de carvão, ou, depende do tipo de carvão, enfim, vamos trabalhar o carvão para ter um produto que você possa fazer esses moldes, essas tipo pré-fabricado, né? Então, tem uma série de produtos na linha de carvão que tu pode trabalhar. E um grande item que eles mostraram para nós lá, a produção de hidrogênio. Você sabe que hidrogênio tem várias cores. Todo mundo fala em hidrogênio verde. Vocês estão vendo aí hidrogênio verde em tudo que é canto, porque vem da hidrólise, das renováveis da hidrólise. Mas tem o branco e tem o azul. O azul vem de fóssil, gás e carvão, e capturando CO2. Então, ele não tem emissão, ele é limpo também. E o branco, que a gente acha que é importante, é de resíduos de plástico, resíduos de carvão e biomassa. Então, nós vamos começar a discutir aqui um programa de hidrogênio para Santa Catarina, porque isso pode atender a nossa indústria cerâmica e também outros produtos que vêm precisar de um novo energético, que é o hidrogênio. Então, são os produtos que a gente tem pela frente. Então, terras raras, zeólitas, aproveitamento de senosferas e zeólitas e também hidrogênio. Vereador Márcio Darás. Senhora presidente, agora é boa noite, né? Já. Agora é boa noite. Então, eu acho que uma explanação dessa, eu acho que, na realidade, para a gente tirar todas as dúvidas é um dia inteiro, né? Mas a minha questão é o seguinte, vamos entrar lá na ACP, questão ambiental e a crise energética no mundo. Nós temos um problema muito sério no país inteiro e no mundo, acredito que também é a questão do lixo, resíduo. Existe algum estudo nessas mudanças todas para a gente poder estar fazendo a recuperação ambiental com os rejeitos de carvão e ainda utilizando o próprio lixo, que nós temos um lixão que não sei até quanto tempo aquele terreno vai suportar isso também. E hoje a gente vê muito falar sobre as usinas de plasma. Isso tem algum estudo? Isso é viável para a nossa economia? Até porque a gente tem uma malha viária dessa e uma usina dessa, a gente pode pegar esse nosso sul inteiro aqui, que pode ser transportado o nosso próprio lixo até pelo trem. Aí eu acho que seria uma alternativa, eu acredito que não seja barato, não é nem a minha área e também não, mas eu vi algumas reportagens sobre isso, porque seria interessante, nós estaríamos resolvendo um problema do nosso rejeito e também da questão do nosso lixo, que só a prefeitura de Criciúma ali é 4.000 toneladas mês, né? Só a nossa região. Então, aqui no aterro sanitário ali, está em torno de 8, 10 mil toneladas mês. Então, é bem preocupante também. Eu tenho certeza que, com todo esse estudo e tudo que isso está vindo nessa mudança toda da questão da transição energética, só passar alguma coisa que tem nesse sentido. Obrigado. O senhor também tem o tempo do vereador Obadias Benones. O tempo do vereador Daniel Cipriano. Bem, obrigado, vereador Márcio, obrigado pelo tempo de vocês. Na realidade, esse aproveitamento de resíduos sólidos urbanos
Isso foi uma luta que foi feita dentro do Congresso Nacional e dentro do Ministério de Minas, e hoje tem uma política de aproveitamento e tem leilões de energia para comprar energia, tanto que o primeiro projeto de resíduos sólidos urbanos foi feito, acho que na região de Sorocaba, se não me engano. Então, tem tecnologia. Dentro de Paris, você pega o resíduo de Paris, você tem lá uma usina, você passa e nem vê, mas tem uma usina lá queimando os resíduos sólidos urbanos. Então, aproveitamento de resíduo, isso é tecnologia comum na Europa, Japão. No Brasil está começando agora. No dia 23 agora de agosto, nós vamos receber aqui o diretor de tecnologia de uma empresa americana, a Babcock Wilcox, vem aqui nos visitar para conhecer o projeto de captura de CO2, e a Babcock é uma que tem tecnologia para isso, para gerar energia a partir do resíduo sólido urbano. Eu falei da gaseificação, de separar o plástico e gaseificar, são diversas tecnologias. A gente tem que ver qual que você consegue usar e que é mais econômico, mas isso existe. A ideia de você pegar o resíduo urbano de 600 mil pessoas, que é o sul aqui todo, aí dá volume para você fazer uma planta, talvez de 15, 20 megawatts. Esse é um projeto que tem que ser considerado. Já tem um olhar, a gente já esteve estudando isso, a Diamante também está olhando isso, mas, de novo, isso não é uma coisa simples, que você tem que ver o contexto, desde pegar o resíduo, separar o resíduo, tem todo um projeto, tem questões aí técnicas de qual arranjo produtivo empresarial para você fazer, porque aí não pode ser... A ANEEL tem umas restrições, porque tu vai vender energia no leilão, tu tem que garantir essa venda, aí não pode ficar na mão de uma prefeitura, aí tem a figura do consórcio, tem uma série de detalhes complicados, mas tem como resolver. E isso é o que está se buscando. Tem uma associação brasileira de resíduos sólidos, de aproveitamento térmico de resíduos. Isso é possível, vereador, tranquilamente, e é uma solução que nós temos que considerar que sim para a nossa região. E a outra pergunta do vereador sobre o rejeito do carvão, a pirita comum que nós conhecemos. Tem ainda? Já tem estudo ou não? Tem. Bom, pirita, vamos lá. Pirita é sulfeto de ferro. Sulfeto de ferro, se você não cuida dele, vira ácido e os rios contaminam. Um dos projetos que foi desenvolvido ali na SAT, que planta piloto, é um projeto de 22 milhões de reais, a planta piloto já deu o resultado, você pega a pirita e transforma num produto químico chamado bisulfito, metabisulfito de sódio, um produto químico que o Brasil importa 100%. Então, hoje é um processo, um projeto da Carbonífera Metropolitana, eles estão avaliando agora já a implantação da unidade industrial. Então, pirita se resolve com o uso da pirita. Exato. No caso dos resíduos, dos rejeitos de carvão, eles têm carvão, tem carbono junto. Então, eles ajudam junto com o lixo. Pode ser queimado junto. Essa é uma saída. E a outra saída é você usar a cinza, né? Você transformar em cinza e produzir. Aí tem cimento, tem uma série de coisas. Enfim, tem que se procurar sair da casinha, vamos dizer assim, né? Vamos ver o que se faz do limão, o que se faz. Então, é isso que a gente está procurando. E aí é a tecnologia que está por trás, e aí é importante ter esses parceiros todos que a gente está tendo. Você quer uma questão de ordem, vereador? Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Schelp. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas. Boa noite, público que nos assiste. A minha questão de ordem é só para pedir a licença para me retirar da sessão, com base no artigo 85, a linha C. Atendido de plano, vereador. Obrigado. Então, tem mais algum questionamento para o nosso convidado? Então, eu acredito que são muitos questionamentos mesmo, mas, então, o nosso convidado tem 5 minutos para fazer as considerações finais e mais que achar relevante nessa noite de grande aprendizado. Obrigado, presidente. Eu queria primeiro agradecer o tempo de vocês e as perguntas. Eu acho que tem muita coisa para falar, mas o principal da mensagem que eu queria passar para todos que nos ouvem
é a importância do que foi aprovado e a importância de vocês, a importância de todos cobrarem, todos trabalharem para que a gente tenha uma boa bancada estadual, uma boa bancada federal, para que a gente possa realmente poder cobrar. Porque não adianta, tem uma lei, tem uma enorme oportunidade, mas se a gente não cobrar, nada acontece. Então, o objetivo de nós estarmos conversando é isso, passar para a sociedade como um todo a importância do que foi aprovado. E que isso pode ser um novo ciclo de crescimento para o sul de Santa Catarina. Era isso e muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada. Nós agradecemos também, essa casa agradece a presença, né, de Fernando Zancan. Realmente é uma sumidade quando se fala em carvão aqui na nossa cidade e em todo o Brasil. Então, a sessão está suspensa por até 5 minutos para que nós possamos nos despedir do nosso convidado. Retomamos os trabalhos, continuamos com o horário político. Com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. Cede seu tempo, vereador Manuel. Com a palavra o vereador Juarez Jesus. Por favor. Senhora presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos assiste aqui no plenário e através das redes sociais. Eu subo nessa tribuna para dar destaque à audiência pública que foi realizada ontem ali no GREON, coordenada pela FAMESC e pela UABC. Interessante que o intuito dessa audiência, né, a proposta, era ouvir as lideranças, e na grande maioria presente de bairros, buscar união e fortalecimento, para que juntos a gente possa lutar contra os abusos praticados pela Casan. E na audiência, a gente acabou ouvindo diversos depoimentos, pastor Jair. Isso se tratando de lideranças que estão lá ouvindo as comunidades, presidentes de bairro, estão lá na ponta. E é desesperador. Pessoas que não conseguem pagar a tarifa do valor que tem sido cobrado. Ficou pesado. Estava lá o vereador Daniel Antunes, o vereador Salésio Lima, o vereador Manuel Rosengue e o vereador Albertino Pacheco. Foi tratado dos valores das tarifas de manutenção, o valor cobrado dos consumidores, no 100% no saneamento básico. Falaram sobre vazamentos ocultos e a cobrança para que a Casan obedeça à lei dos supressores, a lei do nosso colega vereador Salésio Lima, juntamente com o vereador Arleu da Silveira. E me chamou a atenção, o vereador Daniel Antunes fez uma pergunta. Quem de vocês tem acompanhado as sessões da Câmara de Vereadores? E eu fiquei assustado, confesso. Fui para casa pensativo. Um levantou a mão que assiste às sessões dessa casa. E a audiência tinha mais de 50 presidentes de bairro. Então, eu fico triste com isso. E aí daí muitas das vezes, poxa, mas a Câmara de Vereador não se movimenta. Aqui nessa casa nós falamos com muita frequência sobre a Casan. E não é só esse vereador, são todos os vereadores. Essa é uma demanda que todo mundo trata. E o detalhe que
as lideranças comunitárias, elas levam para as pessoas que a Câmara não fala, não trata. Nós temos reunião agora, marcada para tratar sobre esse assunto com promotores. São várias situações que a gente debate aqui nessa casa. Então, eu não vou nunca admitir que falem que essa casa não se posiciona e que não trabalha em relação às questões e às demandas da nossa cidade. Principalmente em relação à Casan. Tem se falado e muito. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, vereador. Vereador Salésio Lima. Tem o tempo do vereador Antônio Manuel. Senhora presidente, boa noite a todos os membros da mesa, vereadores, vereadora, público que nos acompanha nessa noite aqui presente e também pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje tive a grandeza e a honra de voltar ao passado. Vossa Excelência também estava lá, outros vereadores aí, Daniel, que estavam no Teatro Elias Angeloni. Sinceramente, eu me arrepiei a hora que as crianças cantaram o hino de Criciúma, o hino da independência, o hino nacional. E eu fiz questão, senhora presidente, de trazer para cá, para que os meus nobres pares, que também, no tempo deles, eu tenho quase certeza, cantavam, e nós tínhamos o maior respeito pela nossa pátria. E eu vi o futuro da nossa cidade naquelas crianças que vocês vão ver agora, cantando o hino nacional, o hino da independência, o hino do nosso município. Pedi que eles coloquem ali o vídeo e nossos queridos vereadores olham. No vigor dessas crianças. Orgulho ver a nossa cidade fazendo isso. Mas tem um segundo vídeo, pode colocar, cantando o hino da nossa cidade. É um orgulho para nós ter um prefeito que resgata os valores da nossa nação, da nossa cidade. E é muito gratificante poder participar de um evento dessa grandeza.
são da Escola Carlos Gorini, lá do bairro São Marcos. Mas o que eu trouxe isso? Para ver a qualidade da nossa educação no município de Criciúma. São poucos os municípios que têm esse olhar voltado para formarmos verdadeiros cidadãos. E o nosso prefeito tem essa grandeza, ele, mas o nosso secretário Miri, secretário de Educação. E quando a gente está ali dentro do ambiente daquele ali, com certeza a nossa presidente e outros vereadores que estavam lá também sentiram a mesma coisa. De olhar para aquelas crianças e dizer assim, mas eles foram ensaiados, vão levar para o resto da vida, como eu trouxe, como você, vereador, vereadora, trouxe. Nós vamos ter, isso foi a abertura, né? Foi a abertura do bicentenário da independência que o nosso município vai estar, então, andando por as escolas e fazendo esses grandes eventos. E no dia 7, então, o grande dia da independência. É claro que nós aqui, nenhum de nós presenciou o grandioso grito, né, da independência, mas vamos poder estar comemorando os 200 anos. Então, meus parabéns à administração municipal, na pessoa do prefeito Clécio Savaro, do secretário Miri e de toda a equipe da educação, porque ninguém faz nada sozinho. Os professores, todas as pessoas que contribuem. E a nossa cidade sai na frente, é um grande exemplo. Obrigado, senhora presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Senhor presidente, eu estou com um projeto, o PL 73/2022, que ele trata de uma denominação de rua, e as pessoas estão precisando porque o correio não está mais passando, e ele parou na comissão de fiscalização e controle. Então, o que eu queria pedir? A dispensa dessa comissão, e se nós pudéssemos, então, dispensar, também incluirmos na ordem do dia de hoje. Qual é o PL, por favor? 73, senhora presidente. Então, em votação, a dispensa do parecer da Comissão de Fiscalização do PL 73/2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Também pedi para que fosse incluído, então, na ordem do dia de hoje. Então, em votação, a inclusão do PL 73/2022 na ordem do dia da sessão de hoje. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, vereador. Obrigado, senhores vereadores. Há uma sugestão, vereador, de que esse vídeo você deixe para nós colocarmos até o dia 7 de setembro, o dia que nós vamos completar bicentenário da independência no início das nossas sessões. Está à disposição. Com a palavra, o vereador Jair Alexandre. Cede seu tempo ao vereador Júlio Kaminski. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski, você tem o tempo do vereador Jair Alexandre. Boa noite, senhora presidente, demais membros que compõem a mesa, vereadores, vereadora, todos que nos acompanham. Cumprimento ao pastor Richard, que estava ainda há pouco aqui assim, presente nessa casa. Senhora presidente, dois pontos, o vereador Salésio me permitir. Hoje eu conversei com o comandante Sartor, o vereador Salésio, um pouquinho sobre essas questões todas que envolvem o GR9. Eu estive batendo um papinho com ele para saber o que está acontecendo, que desativou, etc, etc. O comandante, ele me trouxe a seguinte informação, que institucionalmente esse grupo de GR não existe dentro da corporação. Não existe. Foi criado de acordo com alguma demanda, alguma necessidade, e que essas guarnições, elas estavam em essas duas guarnições que estavam em escala prevista em lei, essa não, mas que poderia ser realizada normalmente sem problema nenhum, né? E eles foi desativado a pedido do próprio pessoal, segundo ele, e que não compromete em nada, absolutamente, os trabalhos das demais guarnições, inclusive bairro Próspero, que tinha uma participação de 12 horas por dia de acompanhamento, passou para 18 horas, ou seja, a proteção, ela inclusive foi fortalecida,
por conta dos grupos se formarem em torno disso. Então, eu só faço esse registro porque eu fui conversar com ele, porque tu acaba recebendo as informações e é importante a gente esclarecer, então eu trago essas informações para que todos possam acompanhar. Então, até ele colocou que em substituição à guarnição deles, que trabalhava 12 por dia, ele colocou a guarnição 18 horas por dia, que estavam, pois trabalhavam 3 em 3, na Rádio Patrulha em 2. Então, acho que só cabe esse esclarecimento, só para a gente mostrar a preocupação e os trabalhos que esse comando vem realizando em Criciúma, nos trazendo muito orgulho, por sinal. Os problemas existentes não dependem do comando, né? Isso aí é uma estrutura que, infelizmente, já foi trazido pelo vereador Toninho ontem, de acordo com a nossa visita em Florianópolis, institucionalmente, na sexta-feira, às 16 horas. Quero aproveitar a fala do vereador Salésio para reforçar realmente os trabalhos que têm sido realizados pela Secretaria de Educação. Eu faço uma menção também, claro, sem dúvida nenhuma, ao prefeito que dá essa oportunidade ao vereador Miri, nosso colega, né, que vem conduzindo, que na época eu até fiz alguns comentários em relação à contratação do vereador, mas eu faço questão de fazer esse registro pelos belíssimos trabalhos que ele vem realizando à frente. É claro que nada se faz sem o coletivo, sem o grupo todo, mas eu faço essa ressalva, em especial ao progressista e vereador Miri D'Agostin, porque existem muitos projetos sendo realizados, e um deles é o acompanhamento pedagógico de matemática e língua portuguesa nos anos iniciais e nos anos finais. Faço esse registro. Relativo ao clube de matemática. Eu não vou falar sobre cada projeto abertamente, mas de uma forma muito sintética, com relação ao clube de astronomia, o clube jovem empreendedor, muito discutido, né, nessa casa, questão do empreendedorismo, séries iniciais, os trabalhos que estão sendo realizados, o clube de robótica, arte nas escolas, o programa Novos Caminhos, vereadora que também foi secretária junto com a vereadora Giovana Zanetti, o programa de jornada de ampliada escolar, o PROJAI, o OBMEP, é assim que se chama? OBMEP na escola, que corresponde, voltada para os professores de matemática, né? Escolas públicas, municipais e estaduais, a plataforma de língua inglesa em ambiente online, a matemática na Atafona, Parque dos Imigrantes, a visita das minas de visitação, Otávio Fontana, isso dedicado e trabalho realizado com 6.546 alunos. Eu faço esse registro porque considero muito importante, haja vista, e lá no início a gente ter feito alguns comentários, eu acho justo e merecido valorizar o trabalho do secretário Miri D'Agostin, toda a sua equipe conduzindo os trabalhos da Secretaria de Educação. E uma outra questão, senhora presidente, aproveitando também a fala do vereador Juarez. Vereador, essa casa, há 2 mandatos atrás, ela trouxe sob nossa autoria um projeto de iniciativa popular que acabou sendo rejeitado aqui, por razões que a gente discorda, mas que não vem ao caso ficar discutindo, que falava sobre a extinção da antiga Aresc, a agência reguladora, e passando para uma agência reguladora cujo custo seria menor por conta da obrigatoriedade da existência de uma agência reguladora. E acabou se contratando a Cisansul, porque o custo era barato, não ia fazer nada mais do que a outra vinha fazendo, mas pelo menos diminuiu a conta em relação ao preço daquilo que se pagava antigamente. Essa casa, ela tem responsabilidades que, na realidade, 70% de todos os consumos de água, até 6 metros cúbicos, ele acabou baixando um pouco o custo. Chegou a representar uma redução em torno de 18,23% na época, se não me falha a memória. Essa casa, vereador Paulo, somos responsáveis pela redução das tarifas básicas de todo o sistema Minha Casa Minha Vida para tarifa social, que pagaria R$ 66,00, hoje paga R$ 10,00, não muito mais do que isso. R$ 10,95. Essa casa tem essa responsabilidade. Essa casa tem bateu muito, discutiu muito em relação às tarifas relacionadas à água e esgoto. O esgoto de 100%. Infelizmente, o esgoto é uma tarifa universalizada. A tarifa ela é universalizada, justamente por quê? Porque ela uniformizou a cobrança dentro do estado de Santa Catarina nas empresas, dentro das cidades que são contempladas com a Casan. Então, na realidade, as discussões dessa casa foi sempre em benefício da população criciunense.
Se discute muito, sim, a questão dos valores da água, porque a nossa água ela vem por gravidade. Tudo isso nós discutimos. Essa casa. É lamentável as pessoas não acompanharem os trabalhos, porque essa casa tem, de fato, prestado muito serviço em relação à Casan, especificamente, que ficamos profundamente... nos sentimos muito mal, inclusive, quando nós tínhamos a última visita da diretora, da superintendente dessa casa, que acabou desagradando a todos pela falta de cuidado na forma de condução dos trabalhos. Então, senhora presidente, pena que tenha acabado, mas eu agradeço muito. O vereador Jair que me concedeu o tempo. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Manuel Rosem, que você tem o tempo do vereador Paulo Ferrarese. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras e vereadores, público presente e que nos assiste pelas redes sociais, muito boa noite. Olha, realmente, ouvindo aquelas crianças cantar o hino nacional, cantar o hino de Criciúma e o hino da independência, foi emocionante. E percebi que elas não estão afinadas só vocalmente, viu, vereador Juarez? Estão afinadíssimas com o futuro de um Brasil melhor, com certeza. Eu quero agradecer aqui o secretário Arleuda Silveira, que realmente está fazendo um esforço danado para que as filas da psiquiatria, viu, vereador Paulo, diminuam. Pelo menos, né, está aí tentando contratar psiquiatras para atender, inclusive nos finais de semana, e assim, como eu disse, diminuir essas filas de demandas psiquiátricas. Uma outra fala que eu queria destacar aqui é aquela reunião de ontem lá no Grêmio Operária Nova. Realmente, foi uma reunião de pautas bem importantes para a população. O vereador Juarez já destacou algumas aqui, eu quero destacar também as multas aplicadas indevidamente ao cidadão por estarem impossibilitados tecnicamente de instalar a coleta de esgoto, haja vista aquele desnível que não permite. É isso. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Albertino Pacheco, que tem 3 minutos e meio do vereador Moacir da Jori. E ganhou o tempo do vereador Jair. Isso aí. Não tem condição. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente essa noite e nossas saudações. Meu Deus do céu, quando eu vi aquele ginásio de esportes, que é lá do São Marcos, da terra do prefeito, tudo pintadinho, tudo bonitinho, as crianças ficam alinhadinhas cantando. Que coisa linda, maravilhosa, me apaixonei. Mas lá no meu bairro não é assim, é diferente, vereador Juarez. Lá levaram as telhas do ginásio de esporte, levaram a fiação, levaram o fogo, levaram o estádio. Há 2 anos. Você já pensou nessa chuva, nossas crianças ensaiando o hino de Criciúma, o hino nacional, esse tipo de coisa. Então, que o município seja igual. Por que lá na terra do prefeito se pinta, se bota faixa, se não sei o que e tal? Se prepara um ambiente, porque, claro, a criança pega um ambiente daquele para ensaiar, até a criança canta com mais entusiasmo, né? O ambiente é bonito, o ambiente é decorado, o ambiente é preparado, mas vai na chuva. Vai lá no meu bairro na chuva. Vai lá hoje, lá treinar lá na chuva. Hino nacional, hino da bandeira, hino não sei do quê. E as nossas crianças lá, apesar de tudo, elas ainda cantam. Elas cantam, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, o centro comunitário lá também da mesma forma, campo de futebol, a pracinha,
O pátio da escola está cheio de mato no inverno, agora imagina no verão, né, quando o mato crescer. Só o único que está funcionando lá é a horta que as crianças estão fazendo. Muito bonita, maravilhosa, as hortas, né? Então é isso, prefeito. Leve as maravilhas de São Marcos lá para o nosso colégio e recupere aquele ginásio de esporte. Só tem 3 minutos e meio, vereador. Então, olha, só... Eu levo a senhora lá no meu bairro. Quer ir lá comigo? Boa tarde. Boa noite. Obrigada, né? pela parte. Na verdade, foi uma das primeiras escolas que recebeu um dos melhores ginásios e investimentos, foi no Cristo Redentor, na escola Wilson Lalau. Eu era secretária de Educação e a gente teve investimento lá. Um dos maiores investimentos na educação na época foi na escola Wilson Lalau, em tempo integral. Isso. Era isso. É uma bela escola, em pena que está em estado precário de abandono. E outro assunto, não sei se eu só tenho um minuto, vou trazer. Ontem eu fui ligar o rádio do carro ali, não tem? Para escutar uma musiquinha. A rádio não era daqui. Eles estavam transmitindo direto da prefeitura o grupo Guaeco, porque a prefeitura fez um contrato com uma cooperativa que tem um valor de patrimônio de R$100. E essa cooperativa é lá de cima, né? E ninguém sabe, em Criciúma as rádios não transmitem, os vereadores vão lá, não se fala no assunto. Parece que essa cidade está aterrorizada, está com medo, a cidade está se acovardando. Então, assim, eu vou encerrar, mas assim, lamentável é a merenda das crianças que foi. Né? Até eu gostaria de verificar, porque às vezes a gente não tem uma informação suficiente, que ninguém fala nada, né? Para ver a problemática. Obrigado, Moacir, vereador Moacir da Jori, pelo tempo cedido. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Antes, eu gostaria de reformar uma parte, uma questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosendo. Essa questão de ordem é apenas para agradecer o tempo cedido pelo vereador Paulo Ferrarese. Obrigado. Eu gostaria de passar um recado para os nobres vereadores. Gostaria de reforçar aos nobres colegas vereadores que a Câmara Municipal estará realizando nesta semana mais uma sessão especial em homenagem aos 90 anos da Escola de Ensino Fundamental Professor Lapagesse. Será realizada no dia 11 de agosto, dia do estudante, quinta-feira, às 19 horas, na sede da escola. Então, na sede da escola, aqui no centro, na Escola Professor Lapagesse. Não no CI EFASC Professor Lapagesse, para estar bem na escola, tá? Então, todos estão convocados para no dia 11, às 19 horas, na escola Professor Lapagesse. E também, amanhã, às 17 horas, os vereadores estão convidados para a reunião com o promotor Diógenes, né? Lá no fórum, sobre esse problema, né, da casal. Certo? Amanhã, às 17 horas. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrarese. Senhora Presidente, a minha questão de ordem é convidar aí a todos os vereadores e a todos que nos assistem também por uma audiência pública para discutir sobre saúde, né, o absenteísmo, na verdade, na Prefeitura Municipal. Então, convidar todos os vereadores amanhã às 16 horas. Fala, vereador. É no Fórum de Criciúma. No Fórum de Criciúma. Eu gostaria que o senhor secretário fizesse a leitura da matéria do grande expediente. 55ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente, indicação 709/2022, autoria vereador Antônio Manuel, patrulhamento e colocação de material adequado no trecho de 350 metros, ainda não pavimentado, da rua Miguel Patrício de Souza, localizado no bairro Renascer.
Indicação 710-22, de autoria do vereador Antônio Manuel, construção de uma lombada na rua João Meler de Fronte, ao número 967, bairro Santa Augusta. Indicação 711-22, de autoria da vereadora Giovana Benedete Zanetti, manutenção e limpeza da boca de lobo localizada na continuação da rua Amor Perfeito, de frente ao imóvel número 640, bairro Santo Antônio. Indicação 712-22, autoria vereadora Giovana Benedete Zanetti, reparos na pavimentação com lajotas da rua Vereador Círio Baixa, bairro Comerciário. Indicação 713-22, de autoria da vereadora Giovana Benedete Zanetti, instalação de abrigo de ônibus na rua Nossa Senhora Aparecida, bairro Buenos Aires. Requerimento 524-22, de autoria do vereador Daniel Virtuoso Cipriano, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se existe a possibilidade do corte das árvores de espécie espatódia devido à mortalidade das abelhas sem ferrão. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Daniel Cipriano. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Esse requerimento foi um pedido da Associação de Criadores de Abelhas Sem Ferrão da região carbonífera, que trata sobre a supressão desta árvore, que é uma árvore de origem africana. Ela cria uma flor que acaba envenenando as abelhas sem ferrão, e essas abelhas ou morrem dentro da própria flor, ou elas levam esse veneno até as colmeias, aí dizimando toda a colmeia. Então, eu estou mandando em anexo a esse requerimento uma lista das 25 árvores que foram catalogadas pela própria associação, indicando ao Poder Executivo onde essas árvores se encontram, né? Eles, inclusive, já conversaram com as pessoas que têm dentro da sua residência essas árvores, para que elas autorizassem o corte, e essas 25 árvores que estão no anexo, elas são árvores que estão em espaço público, então facilita também o corte. De repente, a gente pode auxiliar essa associação neste quesito. Peço aos senhores vereadores a aprovação deste requerimento. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. O vereador gostaria de um... Microfone. Eu aprovo o seu requerimento, vou votar a favor, vereador, mas eu poderia que o vereador desse um adendo aí, né, que as árvores cortadas, elas têm que ser substituídas por outras espécies, né, que não causem mal às abelhas, né? Porque eu acho que não é legal só cortar a árvore e deixar assim, dessa forma, né? Eu acho que elas têm que ser substituídas por só um adendo no requerimento, tá? Seria uma questão de ordem, e aí, se o vereador concordar e... Se concordar, ele pediu a questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Cipriano. Então, eu peço a inclusão nesse requerimento, indicando a substituição das árvores, né, fazendo o corte da espatódia, que é uma árvore não nativa brasileira, e que a pessoa que plantou ela, então, substitua por outra árvore mais bonita, frondosa, e que não faça mal aos nossos animaizinhos, no caso das abelhas. Atendido de plano, senhor vereador. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrares. Senhora presidente, a minha questão de ordem solicito me ausentar dessa sessão conforme o artigo 85, a linha C do regimento interno. Atendido de plano, senhor vereador. Nós gostaríamos também de aproveitar esse momento de pedir que essa casa mandar condolências à família Antonelli pelo falecimento da professora, né, de muitos antigos de Criciúma, Maria Adalvira Antonelli, né, ocorrido ontem e foi enterrada hoje.
Continua, senhor vereador. Requerimento 525-22, de autoria do vereador Daniel Virtuoso Cipriano, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade da construção de uma passarela de pedestre sobre Avenida Centenário, de frente ao Centro de Convivência da Terceira Idade, localizado no Parque das Nações. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Daniel Cipriano. Novamente, boa noite a todos. Esse requerimento, então, trata-se... A gente sabe que já existe o plano de mobilidade urbana, que está sendo debatido nesta casa, né? Mas a gente pede nesse requerimento se há a possibilidade da construção dessa passarela, porque do dia 6 de janeiro para cá, houve um aumento de 1.145 idosos que passaram a utilizar o Centro de Convivência da Terceira Idade e fazer essa travessia. Aquele ponto ali da Avenida Centenário é um ponto de 3 faixas, sendo que uma faixa não para, ela passa direto, né? Então dificulta ali a passagem ali dos idosos, e a gente tem como objetivo desse requerimento abrir a discussão para uma futura construção ali de uma passarela, para que a gente possa, a partir de agora, começar a planejar, pensar, né, nesta segurança a mais para todos, mas principalmente para os idosos que fazem uso do serviço do idoso de Criciúma. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 526-22, de autoria do vereador Moacir da Jora, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Por qual motivo as placas de indicação no bairro Nossa Senhora da Salete não foram colocadas no cruzamento entre a rua Líbio Liberato da Corégio com a rua Via Rápida, no cruzamento entre a rua Líbio Liberato da Corégio com a rua Tenente Marcos Aurélio Felipe, no cruzamento da rua Líbio Liberato da Corégio e a rua Dionísio Miglioli, no cruzamento entre a rua Mercedes Cardoso de Freitas e a Via Rápida, no cruzamento entre a Mercedes Cardoso de Freitas e a rua Tenente Marcos Aurélio Felipe. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Moacir da Jora. Senhora presidente, mesa, colegas vereadores, vereadora, público que se faz presente na noite de hoje, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Então, senhora presidente, fiz esse requerimento que, tirando a rua Dionísio Miglioli, que já é uma rua antiga do bairro Nossa Senhora da Salete, as demais era tudo SD, sem denominação. Aí no meu último mandato, no ano de 2020, e eu, atendendo o pedido dos moradores, a gente denominou o nome das ruas, para ficar um bairro certinho, já que estavam todas as ruas asfaltadas, todas as ruas pavimentadas, e foi aprovado por unanimidade por essa Câmara. Então, todas as ruas do bairro Nossa Senhora da Salete estão com os nomes, mas, infelizmente, essas ruas ali não foram colocadas as plaquinhas, né? As outras foram. Eu acho que até por um esquecimento, essas aí não foram colocadas. E a população pede, e o vereador está aqui pedindo para vocês a aprovação desse requerimento. Obrigado, senhor presidente. O requerimento está em discussão. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador... Eu acho que essa questão de sinalização de comunidade, desculpa, né? Eu acho que atropelei a senhora. Não, mas pode continuar, vereador. Não, senhora, peço desculpa, eu não pensei que já estava liberado. Essa questão de sinalização de vias públicas é uma questão muito séria, porque as pessoas que são da comunidade já se perdem, agora imagina as pessoas que estão de fora. E é praticamente em todas as comunidades de Criciúma. Então, tem que fazer um plano municipal, né, para sinalizar essas ruas. Lá no nosso bairro, uma vez, os próprios moradores doaram as placas, né, e a gente colocou em todos os postos para as pessoas terem uma orientação. Só que hoje, né, as plaquinhas muitas já não existem mais, né, e causa problema na comunidade. Vou votar a teu favor, vereador, e meus parabéns pela indicação.
O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 714-22, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti, pintura de faixa de pedestre na rodovia Luiz Rosso de Fronte, a MM Rosso, Supermercados, bairro Quarta Linha. Indicação 715-22, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, instalação de placas de trânsito parem nas ruas Imigrante Sônego e na esquina com a Rua Imigrante Casa Grande, bairro Pinheirinho. Requerimento 527-22, de autoria do vereador Daniel Pinto Schelp, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe planejamento de revitalização com sistema de rejunto dos canais no piso das quadras de esporte do Parque Centenário Altair Guide. Se a resposta for positiva, favor informar a data de início dos reparos. Se a resposta for negativa, justifique-se. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 716-22, de autoria do vereador Salésio Lima, pintura de faixa de pedestre localizadas em toda a extensão da Rua Almirante Barroso, bairro Comerciário. Requerimento 528-22, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a possibilidade das seguintes melhorias no entorno do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Santa Catarina, IFSC, campus de Criciúma, instalação de abrigo de parada de ônibus grande e duplo em frente ao IFSC, junto à SC 443, melhoria ou remoção do abrigo de parada de ônibus existente na SC 443, próximo ao IFSC, e instalação de abrigo de parada de ônibus no ponto de ônibus existente na rua Antônio Daré, ao lado do IFSC, e melhoria do abrigo de parada de ônibus existente ao lado do oposto na rua Antônio Daré. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 529-22, da autoria do vereador Zairo José Casagrande, requer-se à mesa, ouvido plenário, na forma regimental, a realização de audiência pública com a finalidade de debater a respeito da criação do Dia de Doar, no município de Criciúma, a ser comemorado anualmente no dia subsequente ao Dia Nacional de Ação de Graças, visando promover uma cultura de doação para fins de filantropia no município. A audiência pública será realizada no dia 24 de agosto de 2022, quarta-feira, às 19 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Criciúma, com a participação e convite a toda a sociedade, entidades empresariais, fundações e demais entidades do terceiro setor. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 530-22, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe possibilidade de elaborar projeto para a criação de área de lazer em terreno pertencente ao município de Criciúma sobre a inscrição imobiliária número 068 76 2300 0009 000, localizada na rua Vidal Juvenal Pacheco, número 115, bairro Cristo Redentor. Em caso de resposta positiva, em elaborando o projeto, existe um tempo estimado para o início das obras e, em caso de resposta negativa, favor justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 531-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a informação que segue. Existe convênio firmado, conforme prevê o artigo 2º da Lei 3.552/98, para finalização da Lei
de número 3.474/97. Se não, qual a possibilidade de realização do mesmo? E em não havendo possibilidade de realizar tais convênios, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Senhora presidente, a minha questão de ordem é no sentido de pedir para que encaminhe a família Dorivaldo Machado, essa casa encaminhe a família Dorivaldo Machado as condolências, que ele veio a falecer, o Louro. Ele foi funcionário, Albertino, desta casa. O Louro, Lourinho, ele veio a falecer, ele trabalhou aqui cuidando do som da casa, tudo. Infelizmente, tivemos essa perda. Atendido o plano, senhor vereador. Solicito agora aos senhores vereadores, então, que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, número PL 073/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, que denomina a Rua Locírio Marcelo. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra de educação opinaram pela aprovação. O parecer da Comissão de Fiscalização foi dispensado e o projeto foi incluído nessa ordem do dia, em conformidade com os artigos 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada, presidente não vota, artigo 173. Que isso? Não se empolga. Votação. Não. Vereador Albertino Pacheco. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima em caráter especial, no dia 11 de agosto, quinta-feira, às 19 horas, na sede da Escola de Ensino Fundamental Professor Lapagesse, em comemoração aos seus 90 anos. Boa noite e uma boa semana a todos, até quinta-feira.